Queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura do segundo livro dos Reis, nós contemplamos como as decisões humanas são frágeis, são fracas, não se sustentam. Ontem, quando nós líamos a deportação do rei, da corte, de todo o povo de Israel para o exílio da Babilônia, o autor do livro dos Reis nos contava que foi Nabucodonosor quem instituiu Sedecias como rei de Israel, que deixou Sedecias em Israel como governador daquele povo dominado. Agora nós contemplamos como o próprio rei Nabucodonosor cerca outra vez Jerusalém e destitui Sedecias e leva Sedecias preso, exilado também para a Babilônia. São assim os reinos humanos, são assim os conchavos políticos, são assim os reinos construídos sobre a areia, como nos dizia o Evangelho de ontem. Eles passam como a erva da manhã, que de manhã está viçosa e à tarde seca e desaparece. São assim os reinos humanos. Por isso nós devemos fiar a nossa confiança, depositar a nossa esperança no reino de Deus e não nos reinos humanos. Porque o reinado de Deus é casa edificada sobre a rocha da sua vontade praticada no meio de nós. A vontade de Deus, o Evangelho de hoje nos revela, é sempre o bem, nunca o mal. Desde o início da nossa pandemia, há quase 100 dias, nós temos repetido, e eu espero que isto já habite o seu coração com plenitude. Não foi Deus quem mandou este vírus. Não é Deus quem nos castiga com este vírus. Não é Deus quem está semeando a morte, tantas milhares de mortes no meio de nós. Deus nunca quer a morte, Deus nunca quer a doença, Deus nunca quer o mal. Deus quer sempre o bem para os seus filhos. Deus não criou todas as coisas para o mal, para o maligno. Deus criou para si, para o bem, para o benigno. Deus é benigno. Dele só nasce o bem. Por isso, hoje, o leproso do Evangelho aproxima-se de Jesus e diz, não pergunta, ele afirma, se queres, podes purificar-me. Ou seja, a minha cura está na tua vontade. E eu confio na tua vontade. Confio que a tua vontade não é a minha doença, mas sim a minha restauração. E Jesus só responde brevemente dizendo, eu quero, fica curado. Com essa resposta, Jesus revela aquilo que Ele quer. Ele quer a nossa cura. Ele quer a nossa restauração. Ele quer hoje, sem dúvida alguma, o fim da pandemia. Ele sofre ao nosso lado. Ele está isolado conosco. Ele está dentro das nossas casas. Ele está ao lado dos enfermos, dos enfermeiros, dos médicos, nas muitas UTIs, nos hospitais de campanha, no nosso país e no mundo. Deus está ao nosso lado com esta vontade certeira, indubitável. Eu quero, fica curado. É isso que Deus quer. E isso deve ser para nós um grande consolo. E isso deve ser para nós motivo de grande esperança.
Porque apesar da vontade de Deus não ser uma vontade mágica, ela é uma vontade vitoriosa e eterna. Talvez você tenha pensado, mas se Deus quer a nossa cura, é só Ele fazer assim. Pois é. Talvez essa pandemia sirva para você repensar a sua imagem de Deus. Nosso Deus não é um Deus mágico, que faz assim e as coisas acontecem. Não, nosso Deus é um Deus passional, é um Deus que sofre conosco, é um Deus que nos acompanha até o alto da cruz. Mas com certeza, a ressurreição vem logo em seguida. É isso que Deus está fazendo conosco. Ele está conosco na cruz desta pandemia, sem deixar que a sua vontade, que é a causa da ressurreição, esmoreça. Ele quer que nós vivamos. Ele quer que nós vivamos em plenitude. Ele quer que nós encontremos a vacina, o remédio. Mas, sobretudo, Ele quer que nós aprendamos a ser responsáveis. Seria muito fácil para um Deus mágico fazer assim e a pandemia acabar. Mas nós continuaríamos irresponsáveis e não teríamos aprendido nada desta pandemia. Por isso Deus é capaz de tirar um bem até do mal que fazemos. É preciso aprender a ser responsáveis. É preciso aprender a ficar em casa. É preciso aprender a usar máscaras. É preciso aprender a higiene das mãos. É preciso aprender a viver neste contexto de pandemia sem esperar uma mágica que resolva tudo. Nós estamos demorando a vencer a pandemia e vamos demorar ainda muito mais. Nós, aqui no estado de Minas Gerais, ainda estamos no início dos piores dias. Mas por que é que estamos demorando e vamos demorar mais? Porque o que mais vemos são irresponsabilidades. Se nós nos comportássemos, se nós fizéssemos o isolamento social, se nós seguíssemos as orientações que recebemos para viver esse tempo de pandemia, nós venceríamos o vírus com muito mais agilidade. Não de um dia para o outro, num gesto mágico. Mas enquanto não aprendermos aquilo que se tem chamado o novo normal, um novo estilo de vida, estilo que nós estamos aprendendo nesta pandemia, mais familiar, mais próximo da família, menos consumista. Faça a experiência, faça aí na sua casa um cálculo de quanto você economizou com bobagens durante esse tempo da pandemia. Quanta coisa desnecessária você gastaria e não gastou porque nós não estamos saindo de casa à toa. É isso. Nós temos muito a aprender e Deus não vai fazer assim enquanto, aliás, Ele não vai fazer assim nunca, porque não é um Deus mágico. Mas se nós aprendermos as lições, nós vamos fazer não assim, mas vamos fazer aquilo que é preciso ser feito e com Deus, que nos está a educar neste tempo de pandemia, nós vamos vencer o vírus. Mas o que nós precisamos deixar gravado com fogo no nosso coração, é que a vontade de Deus não é o mal, mas é a nossa cura. Deus quer, Ele disse, eu quero, fica curado. Deus quer e isso vai acontecer, mas vai acontecer
quando cada um e todos nós assumirmos as nossas responsabilidades, mudarmos os nossos comportamentos e experimentarmos profundamente a conversão que esta pandemia requer de cada um de nós. Amém.